Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, entrevistando o promotor de justiça, Dr. Sidney Boccia. Você pode participar, 3721-6955, ao telefone aqui da TV Poços. Vou deixar a primeira pergunta do bloco para o Ricardo, que ficou na expectativa anteriormente. Uma aula dessa a gente tem que ouvir. Estamos aqui apenas para ouvir, né, doutor? Não concordo. E para perguntar para o senhor... Isso. Eu também aprendo bastante. Vamos exercer também. Ilustrar. Nós recebemos na Associação Comercial, né, um comunicado do senhor relacionado aqui a uma intensificação na fiscalização. Nesse sentido, eu pergunto para o senhor, como é que estamos em relação à qualidade dos produtos vendidos nos estabelecimentos comerciais em Poços de Caldas? Pois é, Ricardo. Pois não, Fábio. Aproveitando a pergunta dele, a fiscalização através do PROCON estadual, né? Porque o PROCON estadual está na responsabilidade do Dr. Sidney, a regional, né? Isso. E vai ser intensificado, como foi divulgado na imprensa e tudo mais. E também, como é um dos temas dessa entrevista, eu peço para o senhor anexar a resposta ao Ricardo os fins e objetivos do PROCON. Pois não, é porque na realidade, nas relações de consumo, considerando a vulnerabilidade do consumidor, a legislação criou vários órgãos de tutela dos interesses do consumidor. Tanto que nós temos um PROCON municipal extremamente atuante aqui em Poços de Caldas. Mas o PROCON municipal basicamente faz o atendimento das demandas individuais, ou seja, uma pessoa lesada ali na sua relação de consumo procura o PROCON, que ele tenta dentro da legislação equacionar. Enquanto a tutela do PROCON regional, e o PROCON estadual é vinculado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, somente 2 estados no Brasil, sendo um deles o Estado de Minas, em que o PROCON é ligado ao Ministério Público. Em São Paulo, por exemplo, é uma fundação, não tem vinculação com as promotorias de justiça. E foram criadas estas regionais, visando dinamizar a fiscalização. Eis que, até algum tempo atrás, os fiscais se deslocavam de Belo Horizonte, e o Ricardo até mencionou, Belo Horizonte para nós é quase um outro estado, né? Nós ficávamos praticamente órfãos de fiscalização. E a nossa fiscalização, portanto, da criação das regionais, a partir de setembro do ano passado, visam dinamizar esse acolhimento das demandas coletivas e preventivas do interesse do consumidor. Tanto que aqui em Poços de Caldas nós já realizamos, Ricardo, fiscalizações desde 2006. Somente em Poços de Caldas, Fábio, são 2.600 ações fiscalizatórias, ou seja, 2.600 visitas a estabelecimentos comerciais nesses anos todos, com inúmeras autuações. E vou até dar um dado estatístico, infelizmente, nós estamos entre as 5 cidades que mais multam e arrecadam em multas para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Nós aqui em Poços de Caldas, através da minha promotoria e por meu intermédio, aplicamos mais multas e arrecadamos mais multas do que, por exemplo, o Juiz de Fora, que é uma cidade 4 vezes maior do que Poços de Caldas, do que Contagem, né? As regionais, então, aqui de Passos, Varginha, tem 1/10 da nossa demanda, ou seja, a nossa fiscalização é muito intensiva. E desde então nós temos já em multas integralizadas mais de R$660 mil, sendo mais 130 mil em execução de dívida ativa. Por quê, Ricardo? Aí respondendo a sua pergunta, quais são os erros mais frequentes nesses anos que nós encontramos? E quais são as áreas que nós fiscalizamos? A fiscalização nossa preventiva, ela tem por prioridade, até por uma questão de segurança à saúde, a revenda varejista de alimentos. Essa é a nossa prioridade, porque grande parte dos atendimentos na urgência e emergência são derivados ao consumo de produtos deteriorados. Então, a revenda varejista de alimentos, que envolve também a questão dos açougues, a questão dos bares e restaurantes, não tanto no tocante à qualidade, porque felizmente a associação e os nossos bares e os circuitos que mostram aí são muito bem servidos, mas a tutela preventiva de direito à informação, ela é fundamental. Em relação, infelizmente, ao comércio varejista, nós, supermercados em geral, nós nos deparamos frequentemente com produtos deteriorados, latas amassadas, produtos sem informação em relação à origem, ou seja, data de fabricação, data de validade, composição, fabricante, forma de conservação e produtos especialmente com data de validade vencida. Não é incomum nas nossas fiscalizações nós sempre encontrarmos um lote lá de produtos vencidos, às vezes há 1 semana, 30 dias e às vezes até mais. E nós até já identificamos e orientamos os fornecedores
fornecedores, ou seja, supermercadistas, que prestem atenção, porque alguns representantes de algumas empresas retiram produtos que estão vencidos ou a vencer em determinada localidade onde há uma fiscalização mais intensa e desovam, eu digo desovam porque isso não poderia acontecer, em locais onde a fiscalização é menor. E por isso que a fiscalização do PROCON regional e a nossa regional do PROCON, com sede em Poços de Caldas, tem atuação em 23 municípios, Fábio, 23 municípios que pegam lá desde Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, vamos subindo ali por Ipuiuna, Santa Rita de Caldas, Andradas, Albertina, Ibitiúra, Campestre, Bandeira do Sul, Caldas, Botelhos, Cabo Verde e vamos até Guaxupé, porque ainda passando por Poço Fundo, por Machado, Guaxupé, Muzambinho, é uma regional grande. E a nossa equipe, nós temos 2 fiscais. E para facilitar, e considerando inclusive a parceria, e considerando que desde setembro passado, quando nós tivemos a regional do PROCON, nós suspendemos a fiscalização em Poços de Caldas e passamos a fiscalizar os municípios do entorno, é que nós, Ricardo, fizemos, mais uma vez, essa necessidade de alerta aos fornecedores para quê? Para que eles evitem serem multados novamente e que, eu acredito que esse é o interesse maior, resguardem os interesses do consumidor. O consumidor quer o quê? Um produto com qualidade, a um preço justo, com uma informação clara sobre o serviço oferecido. Então, na semana passada, nós fizemos um checklist que nada mais é do que uma reprodução sintética dos nossos formulários de fiscalização e mencionamos lá, revenda varejista de alimentos, o que o fornecedor deve atentar, na revenda de produtos cárneos, açougue, o que deve atentar, bares, serviços de bares, restaurantes, casas noturnas, casas de shows, o que eles devem atentar. Serviços financeiros, quem nunca teve um problema em relação ao serviço financeiro, banco, cobrança de taxas excessivas, demora no atendimento. Então, tudo isso é objeto da nossa fiscalização e se o senhor quiser aí em casa acompanhar o que é fiscalizado, o que é passivo de demanda, acesse, por favor, a página do Ministério Público, que é www.mp de Ministério Público.mg de Minas Gerais.gov.br. Logo que abre a página do lado esquerdo tem um linkzinho lá, consumidor, clique em consumidor, abre do outro lado direito ali fiscalização, formulários de fiscalização e lá tem um checklist de todas as áreas que são fiscalizadas. Carol. Tenho participações e perguntas. Participação da Patrícia do Centro, ela diz que é advogada e foi ex-aluna do promotor. Diz que tem alguns problemas de saúde relacionados à alimentação. E pergunta se não tem como, cafés da cidade, locais que oferecem comida e bebidas, uma tabela dos ingredientes usados nos produtos que são comercializados por estes estabelecimentos. Foi uma das orientações que nós passamos, a necessidade de esclarecimento ao consumidor, né, que o cardápio esteja fixado na porta do estabelecimento. Infelizmente, hoje, os cardápios normalmente só tem o quê? O prato com o preço. Mas eu acredito que deveria avançar, e aí o Ricardo, como presidente da associação, poderia, em parceria, orientar que o prato, na realidade, é composto do ingrediente A, B e C. Isso vale para cafés também, vale para estabelecimentos maiores e estabelecimentos menores. Acredito que a demanda é muito justa, né, e é algo que realmente nós ainda não fiscalizamos e vamos passar a, pelo menos, a tentar, mas acreditamos também que o fornecedor é que deve bem receber o seu cliente, ao bem receber, deve dar uma informação clara e uma informação justa daquilo que ele está ali a fornecer. 8h52, estamos ao vivo com esta edição do Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura.